Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar cada vocalização do seu gato e o que elas significam. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o mundo fascinante da vocalização dos gatos. Antes eu quero falar que eu tô um pouquinho gripado, um pouco doente, então às vezes eu vou dar umas fungadas assim, mas é por conta disso, tá, pessoal? Voltando ao assunto aqui do vídeo, então, a vocalização dos gatos é algo que pode acabar gerando muita dúvida nos tutores, né? Porque os gatos, eles têm uma grande capacidade de fazer várias vocalizações diferentes, né? Enquanto os cães, por exemplo, conseguem fazer cerca de apenas 10 vocalizações diferentes, os gatos conseguem fazer cerca de 100. Então, olha quão vasto é a vocalização dos gatos. E isso pode acabar, né, fazendo com que o tutor escute aquela vocalização e fale assim, uai, o que é isso? O que ele está querendo dizer? O que significa essa vocalização dele? Então, nesse vídeo aqui, você vai aprender a decodificar cada vocalização do seu gato, tá bom? Como eu mencionei, os gatos têm ali em torno de 100 vocalizações diferentes. Não tem como eu falar sobre 100 vocalizações, até porque muitas dessas 100 vocalizações, a diferença delas é muito sutis e muitas delas, a grande maioria na verdade, né, não foram descritas cientificamente ali em relação ao significado e tudo mais, tá? Mas eu vou te falar as básicas e que muitas das vezes você já deve ter escutado, tá? A primeira que eu vou falar e a mais famosa de todas é o miado. Bom, o miado, pessoal, eu sempre falo para vocês aqui que o gato ele desenvolveu o miado para se comunicar com nós humanos. O miado ele tem ali uma ação em parte do nosso cérebro igual um choro de bebê. Então ele ativa ali, né, o nosso senso de urgência para ajudar, para dar algo àquele gato. É como se um bebê estivesse chorando e você é obrigado a ir lá. Você não vai deixar um bebê chorando, né? O gato ele consegue ativar isso na gente da mesma forma. Porém, o miado, ele é utilizado também entre gatos em uma pequena parcela da vida deles, que é quando eles nascem. Então, quando o gato nasce, ele usa uma primeira vocalização, que é o próximo ponto que eu vou falar aqui com vocês, tá? E depois de um tempo, quando as cordas vocais dele desenvolvem o mínimo possível, ele já começa a dar uns miadinhos. Então, nas primeiras semanas, ali nos primeiros dias já de vida, um gato ele começa a miar como forma de comunicação com a mãe dele, para pedir algo, para saber onde ela está, né? Porque o gato nesses primeiros dias ele ainda está com o olhinho fechado, então às vezes ele não sabe onde a mãe dele está, né? Às vezes ele está sozinho, ele está com medo, ele mia para chamar a mãe dele, às vezes ele não está achando ali a tetinha da mãe para mamar, então ele mia para a mãe chegar mais perto, ajudar ele. Então é uma forma de comunicação entre esse filhotinho e a mãe dele. Porém, ao longo da vida, quando esse gato ele vai crescendo ali e se torna jovem para adulto, ele para completamente de miar para outros gatos. Aí ele só mia para nós humanos, porque ele percebe que essa vocalização, que essa frequência que o miado tem, ele consegue coisas boas da gente, ele consegue ali adquirir o que ele bem entende quando ele mia, né? Então o miado ele significa isso, é o gato se comunicando com você, pedindo algo. O interessante aqui, pessoal, é que os gatos eles têm grande capacidade de formar grandes vínculos com os seres humanos e geralmente eles possuem um ser humano preferido ali, que provavelmente você é o do seu gato, tá? E quando ele forma esse grande vínculo ali poderoso, essa ligação muito forte, muitas das vezes ele vai enxergar essa pessoa como a mãe dele, né? Porque a grande maioria dos gatos também eles são adotados muito cedo, ali por volta de 2 meses, né? E ele é retirado ali de perto das mães e dos irmãos e é levado para casa dessa pessoa. E ele pode acabar então olhando para essa pessoa que provém um ambiente seguro, que provém o alimento, provém todos os recursos, como a própria mãe dele. Então ele também pode utilizar desse miado como uma forma de se comunicar com você, também dizendo que ele te enxerga como a mãe dele, tá? Então esse é o significado do miado. Geralmente seu gato mia para você porque ele está querendo alguma coisa naquele momento. Seja um alimento, seja um carinho, seja uma simples conversa, seja uma brincadeira, seja limpar a caixa de areia, enfim, ele está te mostrando que ele tem alguma necessidade pontual.
A vocalização número 2 é o ronronar. Bom, o ronronar, pessoal, vocês já escutaram, né? Obviamente, e ele é a vocalização que eu mencionei no ponto 1 lá, que é a primeira forma de vocalização, primeira forma de comunicação que um gato tem com a mãe dele. Então o gato ele nasce ali, ele já nasce podendo ronronar. Não necessariamente, né, e na grande maioria das vezes, não será um ronronar audível para nós humanos. Inclusive isso é uma questão importante a ressaltar, porque às vezes você pensa assim, Thiago, eu escuto tanto falar em ronronar, mas o gato que eu tenho aqui em casa, ele não ronrona. Por quê? Tem gatos que não ronronam? Não. Todo gato, ele só não vai ronronar se ele tiver alguma ali, né, alguma problema congênito de desenvolvimento de alguma estrutura vocal ali, do ocioide, enfim, né? Mas isso é extremamente raro. Então todo gato ronrona, tá? Só que existem graus e níveis de questão audível do ronronar, né? Então às vezes seu gato ele tá ronronando, mas não em um tom audível para você, mas saiba que ele ronrona ainda, tá? Então, voltando lá para o gatinho filhote, ele acabou de nascer, ele começa a ronronar para se comunicar com a mãe dele, para dizer que ele está vivo, para dizer que ele está bem, para dizer que ele precisa mamar ali, que ele não está achando ali, né, aquela tetinha, ou para dizer que ele, né, olha, tô aqui tranquilo, não precisa preocupar, tô mamando, tô feliz, então ele está ronronando. E a partir do momento que as cordas vocais dele começam a desenvolver mais, ele passa a se comunicar com a mãe dele através do miado, tá bom? Então, qual que é o significado do ronronar aqui? Existe muito debate ainda sobre esse significado, mas já se sabe de duas coisas. O ronronar tanto pode significar algo positivo como também algo negativo. Tá? Algo positivo é no sentido de você estar ali fazendo um carinho com o seu gato, interagindo com ele, e ele está ronronando, mostrando para você que aquela interação está extremamente positiva e prazerosa para ele, né? Eu sempre gosto de falar que quando você está fazendo um carinho e tendo uma interação com o seu gato e ele ronrona, é um momento onde você precisa se sentir bastante privilegiado. Por quê? Geralmente, o ato benéfico, né, quando o gato ronrona significa algo positivo, é como se você estivesse transportando esse gato lá para a infância dele, onde ele estava nesse momento de grande prazer, no quentinho, na teta da mãe dele ali, se alimentando, se sentindo seguro. Ali é um dos momentos mais felizes da vida de um gato. E você, interagindo com ele, está transportando ele para lá e, portanto, fazendo com que ele sinta todos os sentimentos positivos que ele sentia lá. Então você, sendo capaz de proporcionar isso para o seu gato, é um sinal muito grande que vocês possuem uma ligação muito forte, tá? Então esse é o primeiro significado, mas, por outro lado, o ronronar também pode significar algo negativo. Tá? Já se sabe que o ronronar ele tem um poder curativo nos gatos. Os gatos são animais que geralmente eles vivem sozinhos lá na natureza, né? E eles precisam muito de ter uma saúde articular, uma saúde óssea, uma saúde muscular, para que eles possam, né, caçar, subir nas árvores e tudo mais, fugir de predadores. Então eles sempre estão necessitando ali de estar com esses órgãos na maior saúde possível. Portanto, eles evoluíram, né, e desenvolveram esse ronronar, essa frequência ali do ronronar, para que eles possam sempre estar se curando de algum fissurinha óssea ali que ele fez, talvez subindo numa árvore, um estiramento muscular que ele teve ali, talvez, um problema articular que surgiu. Então ele pode ronronar com esse intuito curativo também, né? Então um gato, por exemplo, né, em relação ao negativo, quando ele está doente, ele pode acabar ronronando também. Mas existe uma forma de você diferenciar isso. Se o seu gato está ronronando, mas ele está com todos os sinais de linguagem corporal tranquilos, relaxados ali, ele está ronronando de felicidade. O que é a grande maioria das vezes, assim, 80, 90% das vezes que o seu gato ronrona, ele está se sentindo bem e feliz. Por outro lado, se o seu gato está ronronando, mas ele está em estado de alerta, ele está com o olho completamente aberto, ele não está ali relaxado, né? Às vezes ele está com a orelhinha, ele não está com a orelhinha normal, ele está um pouquinho para trás, ou ela está um pouquinho para baixo, né? Ele está ali chicoteando o rabo, ele mudou o comportamento natural que você sabe que o seu gato já tem. Enfim, você consegue perceber que ele está ronronando e que ele está agindo de forma estranha, que ele não está sendo o gato que ele costumava ser. Então, aqui sim, o ronronar
pode indicar que ele está tentando se curar daquele problema que ele está enfrentando ali naquele momento, tá? A vocalização número 3 é o trill, o chirp e o chirrup. Que é, assim, eu já tentei buscar, né, diferenças, porque existem essas 3 denominações, mas essas 3 denominações são a mesma vocalização, basicamente, tá bom? Essa vocalização, pessoal, sabe quando você está saindo com alguém ali na rua, né, indo até algum lugar, e às vezes aquela pessoa ali, ela anda muito lento, ou se você é uma família, né, você tem filhos, e você vai sair de casa para uma viagem, você fica ali, bora, agiliza aí, pega a mala, coloca lá no carro, você fica ali constantemente chamando aquela pessoa para você, é o mesmo significado aqui do trill, tá? As gatas, né, principalmente as mães, as fêmeas, né, quando os filhotinhos começam a crescer mais um pouquinho ali, né, e elas, por exemplo, precisam chamar esse filhote para algum local, por exemplo, ela deu a luz ali no local, aí esses gatinhos já estão maiorzinhos, né, eles já conseguem andar, eles já começaram a sair do ninho ali para explorar um pouco o ambiente, por algum motivo, começa a chover muito ali, né, a mãe ela começa a sentir o cheiro ou ver algum potencial predador, e ela começa a ver, esse lugar aqui não é muito seguro mais para os meus filhos ficarem. Então ela precisa mudar o local onde ela está criando os seus filhos. Então ela vai andar e ela vai começar a fazer essa vocalização, vai ficar chamando os filhotes dela, falando, olha, vem, me segue, anda, me segue pra gente sair daqui. Então é uma vocalização de chamado, tá? Então se o seu gato ele faz essa vocalização, geralmente ele está te chamando para ter uma interação ali com você também, tá? Essa vocalização, pessoal, ela pode ser confundida com quando você e o seu gato, ele, por exemplo, ele tá dormindo, aí você vai lá e encosta nele, né? Aí quando ele acorda assim, já acorda, né? Mas essa vocalização logo ao acordar não tem esse significado do trill, tá? É basicamente seu gato como se ele estivesse ali tomando um mini sustinho, ele, sabe? Quando você toma Então, é o seu gato também fazendo isso, tá? Então essa vocalização pós-acordar, quando você encosta nele, não significa nada além desse mini susto que ele tomou ali com o seu toque, tá? Então o trill é uma vocalização de chamado utilizado pelas mães para chamar os filhotes dela, para mudar de ninho, eu cacei, mas o animal tá lá, vem, me segue para você comer também, me segue para você aprender a caçar. É nesse sentido, tá? A vocalização número 4 é o chattering. Isso aqui é algo muito interessante que é até debatido ainda, né? Não se sabe exatamente o significado dele, tá? Que é quando o seu gato, geralmente acontece quando o seu gato ele está olhando para alguma potencial presa. Na grande maioria das vezes ele está na janela, para um passarinho ali na frente, ele fica ali, né? Começa a fazer aquela vocalização. O seu gato, pessoal, ele faz isso porque, imagina o seguinte, sabe quando você tá eufórico, quando você tá ali, imagina quando você tá tendo um ataque de fofura com o seu gato, que você fica ali assim, vontade de apertar, sabe quando você tem esse ataque de fofura ali? É o seu gato vendo o passarinho ali, vendo uma mosca, vendo uma lagartixa. O cérebro dele é como se o cérebro dele estivesse falando ali pra ele. Você tá gostando disso? Tá? Você quer caçar? Quer? E o seu gato ele começa a ficar empolgado, ele... Aí ele começa a fazer esse chattering, tá? Então geralmente é uma vocalização de muita empolgação, de muita euforia que ele está tendo ali ao ver aquela potencial presa. Algumas pessoas teorizam que essa vocalização dos gatos, ao ver um passarinho, né, que a grande maioria das vezes acontece com o passarinho, que o gato ele está tentando simular ali, né, o chamado de um pássaro. Mas, assim, é uma boa teoria? Mas eu particularmente não acredito muito. Por quê? Porque toda a vocalização do gato ela está evoluindo há milhares de anos, né? Então, se essa vocalização ela fosse nesse sentido, eu acredito que ela já teria sido extirpada do instinto do gato. Por quê? Porque
ela não funciona, né? Se você imaginar, nenhum passarinho é burro o suficiente para ver um gato ali fazendo chattering e o passarinho chegar perto do gato, ser atraído por aquela vocalização. Então, em um sentido evolutivo, o gato já teria percebido que essa vocalização nunca funciona, portanto, ele já teria extirpado da vida dele, tá bom? Então, a minha maior teoria, que como não é comprovado nada ainda, é que é um grande sinal de euforia. Seu gato ele tá tão energético ali, o cérebro dele tá toda hora ali. Você tá gostando, né? Você quer caçar ele, né? E seu gato tá empolgado e ele faz ali essa vocalização, tá bom? A vocalização número 5 é o caterwauling. Que é a vocalização ali um pouco melancólica, que pode ser confundida. Eu vou falar mais pra frente sobre isso. Mas o significado primário ali, né, dessa vocalização, ele geralmente vai acontecer em gatos não castrados, principalmente fêmeas, tá? Então, geralmente, muitos de vocês escutam essa vocalização dentro da sua casa, se você tem uma gata fêmea que não é castrada, então ela vai começar a ter esses miados ali durante a madrugada, que vai te acordar ali, você não vai conseguir dormir, tá? Ou se você nunca chegou a ter uma gata no cio dentro de casa e você mora em uma região onde tem alguns gatos, você talvez já tenha escutado de madrugada também esse som na rua lá. Tá? Ele é um chamado para acasalamento, pessoal. Então, quando a fêmea ela faz esse som, ela tá ali deixando, né, óbvio ali na rua, né, ou na sua casa, né, que tá transmitindo esse sinal: olha, estou apta a cruzar, machos, venham até mim porque eu quero cruzar com vocês, tá? Então é um chamado para acasalamento. Os machos também podem fazer isso, tá? Mas é muito mais comum em fêmeas. E sabe por que ele é o chamado utilizado pelos gatos para o acasalamento? Porque ele é um chamado que ecoa muito longe. Geralmente os gatos, como eu falo, né, eles vivem ali sozinhos. Eles podem ficar ali em um território, mesmo território, mas geralmente eles não vivem ali um do ladinho do outro, sempre indo aos mesmos locais. Então a fêmea, ela sabe que aquele território ali provavelmente tem algum macho que vai querer cruzar com ela. Então ela faz essa vocalização que ela ecoa pelo território e ela é mais fácil de chegar até a audição de um gato macho. Sabe quando você escuta uma ópera, por exemplo, que a pessoa canta dessa forma bem parecida com o caterwauling e esse som ele ecoa pelo ambiente inteiro? É nesse mesmo sentido. Essa frequência e esse tipo de som que o gato emite, ele é um som que ecoa mais do que o normal. Por isso que ele é utilizado como um chamado de acasalamento, tá? A vocalização número 6 é o chiado. Né? Essa é uma vocalização que ninguém quer escutar, né, pessoal? Você não quer escutar um gato ali chiando para você fazendo porque é até um pouco óbvio, né? O seu gato ele está te avisando que ele não quer interação naquele momento, que ele está com medo, ele está falando: chega pra lá. Vai pra lá, eu tô te avisando. Se você chegar mais perto, se você tentar encostar em mim, se você continuar fazendo o que você está fazendo, não vai ter mais aviso, eu vou partir para agressão, tá? Então é uma vocalização de aviso para você parar de fazer o que você pretende fazer ou o que você já estava fazendo com ele. O gato ele desenvolveu isso por quê? Porque o gato, durante ali a resposta de luto-fuga, o gato ele não é um animal naturalmente agressivo. Ele não vai atacar alguém de forma aleatória. Ele não vai atacar outros animais de forma aleatória porque ele quer, a não ser que seja uma presa, né? Porque ele quer comer a presa, mas outros animais ele não vai fazer isso. Então, na resposta de luta ou fuga, ele sempre vai optar pela fuga. Mas se ele não tem a opção de fuga ali, ele vai chiar para avisar: olha, não chega perto, porque senão eu vou ser obrigado a utilizar força física com você e você não quer isso, tá bom? Então o chiado ele é utilizado nesse sentido. A vocalização número 7 é o growl. O growl, pessoal, ele é a vocalização que antecede o chiado.
Então, quando você tá ali, talvez interagindo com o seu gato, por exemplo, fazendo um carinho nele, e ele começa a ficar super estimulado, ele pode até utilizar esse growl, que ele vai demonstrar para você que ele, não tô gostando, para com isso. Então é o primeiro aviso dele, esse growl. Por isso que é importante você entender ele, né? Porque às vezes você tá super estimulando o seu gato, aí ele faz esse growl. Aí depois ele vai chiar para você, que vai ser o segundo aviso mais agressivo dele. Ele, esse humano é burro, ele não entendeu o que eu quis dizer, então vou ter que mostrar pra ele de uma forma mais expressiva. Aí ele vai lá e chia pra você. Aí se você não entender que o chiado significa que ele tá prestes a ser agressivo com você, se você não parar, aí ele vai ser obrigado a se tornar agressivo com você. Tá bom? Então entenda isso, porque é importante para você saber ali se o seu gato ele tá tentando comunicar que ele não quer interagir com você, né, que ele quer que você fique, não quero você aqui agora, deixa eu quieto aqui, né, para você respeitar o espaço do seu gato, tá bom? E a vocalização número 8 é o iau. Lembra quando eu falei lá no Caterwauling que ela pode ser confundida porque se parecem bastante, tá? Porque geralmente quando eu falo aqui, por exemplo, de demência em gatos idosos, né, o Alzheimer dos gatos que a gente considera, a famosa disfunção cognitiva, o gato ele vai ter esse tipo de miado que se semelha muito com o Caterwauling, que é um miado mais ali melancólico também, né? Porque ele pode começar a se sentir perdido ali no meio do ambiente, porque imagina, se ele tem Alzheimer, ele tá ali no território dele, ele fala, não tô seguro, eu vivo 10 anos nessa casa aqui, eu conheço tudo aqui, eu tô relaxadão. Aí ele começa a andar e do nada, devido ao Alzheimer, né, ele esquece onde ele tá, ele fala, meu Deus, tô com medo. Aí ele começa a ter essa vocalização melancólica, mas ela não é o Caterwauling, e sim o iau. Tá? Então esse iau ele é utilizado quando o gato ele está em alguma situação onde ele está se sentindo apreensivo, onde ele está se sentindo com medo, onde ele está um pouco desesperado. Se você tem mais de um gato dentro de casa e infelizmente talvez eles não se deem muito bem, né? Tem um gato bulinador aí, talvez você já tenha escutado esse miado nesse sentido, né? Quando o gato bulinador, por exemplo, sobe em cima daquele outro gato, ele faz esse iau, ele faz não, dizendo, meu Deus, estou desesperado, estou com medo, estou apreensivo, me ajuda aqui. Então é nesse sentido. Se você não tem gatos dessa forma, né, que tem um bulinador ou algo do tipo, talvez você já tenha escutado esse miado quando você acaba prendendo o seu gato em algum lugar sem querer, né? Às vezes você fecha a porta e esquece que seu gato está dentro do quarto, às vezes o seu gato ele sobe ali dentro do guarda-roupa para dormir em um lugarzinho, você não vê que ele tá lá, fecha a porta do guarda-roupa, né? E o seu gato então ele faz esse miado quando ele está preso, demonstrando também essa apreensão, esse medo, esse desespero de querer sair dali logo, tá bom? Então o iau, ele é um miado nesse sentido e, portanto, também sendo utilizado nos gatos que possuem disfunção cognitiva. Se você tem um gato de 15 anos que no meio da noite, enquanto você está dormindo, ele está no meio da sala ali e começa a fazer esse iau, é um sinal muito grande que talvez ele esteja enfrentando essa disfunção cognitiva. Porém, gatos jovens, castrados, né, que não vão fazer o Caterwauling, no meio da noite eles miarem dessa forma, pode acontecer também, tá? Apesar de raro, mas pode. Ele é mais comum em gatos que são recém-adotados. Então o gato ele ainda não teve ali um sentimento total de segurança no ambiente. Ele ainda não se sente totalmente relaxado ali. Ele ainda fica sempre com a pulga atrás da orelha. Será que tem algum predador aqui? Será que eu ainda estou um pouco em risco, né? Então ele ainda assim durante a madrugada, por exemplo, ele pode acabar tendo esses miados, demonstrando essa insegurança, esse medo que ele está sentindo. Uma curiosidade que vocês às vezes não sabem é por que então que ele tem esse miado, principalmente durante a noite, Thiago. Porque eu já ouvi falar que o gato é um animal noturno, ele está ativo durante a noite. Então não era para ele sentir medo de noite, né? Mas em parte isso que você ouviu falar é verdade, mas os gatos eles não são noturnos, eles são crepusculares, pessoal. Então,
ele é ativo ao anoitecer e ao amanhecer, não na madrugada, entende? Então, quando dá umas 10, 11 horas ali, o seu gato na natureza, ele não tá caçando mais. Ele já parou de caçar, ele começa a caçar ali por volta das 6 horas, quando começa a escurecer, e para ali por volta das 9 horas no máximo. E volta a tentar caçar por volta das 5 horas da manhã até umas 8 horas ali, tá? Então, esse é o período de atividade dele, e não na madrugada. Por quê? Na madrugada é onde está ativo os grandes predadores. Seu gato ele não vai caçar quando o grande predador está ativo, porque em vez dele ser predador naquele momento, ele será presa. Então, por isso que ele sempre mia geralmente de madrugada. Um gato ele não vai fazer iau por medo e insegurança 7 horas da noite, 8 horas da noite. Ele vai fazer esse iau por segurança 2 horas da madrugada, que é um momento naturalmente onde o gato ele não está ativo e, portanto, ele pode acabar sentindo medo, tá? Então essas são as 8 principais vocalizações que você precisa saber o significado delas para compreender melhor o seu gato. Para finalizar aqui, eu quero ter uma reflexão bem importante com vocês. Essas vocalizações, pessoal, ela pode variar muito de gato para gato. E em algumas situações, o que eu falei que significa aqui pode não significar para o seu gato, principalmente em gatos que não tiveram uma boa socialização ou que foram separados muito cedo da mãe. A separação precoce de gatos da mãe está relacionada a diversos problemas na vida do gato. Então, o gato, tudo que ele aprende a ser gato, né, com a mãe dele ali. Então, assim, o ideal do ideal seria você separar um gato da mãe dos irmãos dele ali por volta dos 4, 5 meses. Porque por volta dos 4, 5 meses, um gato ele já pode entrar no cio, e quando ele tem o primeiro cio, no caso da fêmea, né, e o macho, quando ele tem ali o primeiro boom hormonal, onde ele está apto a cruzar, ele, na visão da mãe dele, ele já não é mais filhote, então ele pode até cruzar com a própria mãe dele, né? Então, até ali, antes dele ter o primeiro cio, seria o ideal para você deixar ali com a mãe, mas ninguém faz isso, né? Então, geralmente, acaba de desmamar ali por volta de 2 meses, já adota, mas isso pode ter uma implicação aqui, né? Porque o gato ele não vai aprender que essas vocalizações que a mãe dele ensinaria o significado para eles, significa exatamente o que eu te disse aqui. Então ele vai ser separado muito cedo da mãe, ele vai estar na sua casa, ele pode acabar fazendo um caterwauling visando uma atenção. Ele pode acabar fazendo um chattering visando outra coisa. Ele pode utilizar essas vocalizações de forma errada, tá? Então, por isso que essa vocalização ela pode variar de gato para gato, principalmente sendo utilizada de forma não errônea, né? Porque o seu gato ele vai associar. Aí é uma questão de você tentar entender, né? Às vezes seu gato ele não sabe que aquele significa exatamente o correto que seria aquela vocalização, mas para ele aquela vocalização significa outra coisa, tá? Um exemplo muito interessante para vocês entenderem também é que a vocalização entre os gatos elas pode variar dependendo dessa questão de separação da mãe. Então imagine que você adota 2 gatos de rua. 2 gatos que foram separados da mãe. Você viu aquele gatinho ali pequenininho no meio da rua, abandonado, que não tinha mãe, não tinha nada, trouxe para casa, trouxe outro também. Eles não aprenderam esse significado de vocalização, né? É como se, imagina que você e uma outra pessoa no deserto. Você é um brasileiro e a outra pessoa é um chinês. Você vai entender o que o outro está te dizendo? Não! Então é igual para 2 gatos que foram separados muito cedo, que são juntados no mesmo ambiente. Eles vão ter muita dificuldade de se comunicar um com o outro. Existem padrões, né, universais de comunicação. Então, por exemplo, voltando ao exemplo do deserto. Se você está com um chinês lá e você é um brasileiro, você não entende nada que ele está te dizendo e ele não entende nada que você está dizendo, mas se você gritar com ele vai entender que provavelmente é algo ruim, né? Ele não vai entender que você está gritando porque, nossa, ele está feliz. Não. É uma linguagem universal. O grito é um sinal de algo potencialmente ruim, de um nervosismo, de uma braveza, né? Enquanto se você falar ali calma com ele vai talvez entender que você está tentando dizer algo bom para ele, tá? Com o gato vai ser igual. Então, gatos que têm dificuldade de comunicação, por exemplo, eles podem utilizar, ele tem essa noção, pelo menos, se for um ronronar, se for talvez ali um miadinho mais fofinho, uma outra vocalização mais, porque o miado é mais para humano adulto, né?
ele utilizar outra dessas 100 vocalizações, mais essa vocalização mais leve, mais tranquila, ele vai entender que pode ser um sinal positivo, né? Enquanto se ele chiar, se ele fizer um caterwaul, se ele fizer alguma coisa, o outro pode acabar entendendo que, opa, isso não é legal, tá? Mas ao longo do tempo, esses gatos eles vão começar a desenvolver a própria comunicação entre eles e vão se entender, tá? Isso é o quão inteligente os gatos são. Eles são capazes de se adaptar à comunicação de outros gatos e criarem uma própria linguagem entre eles ali, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.